USBR News. Oferecimento. Alta Professional Services. PAC. Sinta a diferença. Olá, seja muito bem-vindo. Agora são 6 horas e 30 minutos em ponto, 6h31. Para quem está na Flórida, 8h31. Para quem está no Brasil, 9h31. Muito boa noite para você que está com a gente aqui na usbrasiltv.com. É o nosso site, você pode acompanhar a gente através das nossas redes sociais também, através do Facebook ao vivo, através do YouTube também ao vivo. Procura lá, US Brasil TV, você vai encontrar. E uma novidade agora é que você pode baixar o nosso aplicativo. Daqui a pouco eu vou mostrar para você o nosso aplicativo bem de pertinho, para você poder entender como é que é. E lá você consegue assistir justamente a nossa transmissão 24 horas, que tem a reprise do jornal, tem alguns trechos do jornal, tem outros vídeos de outros programas também. Você pode acompanhar tudo através do nosso streaming 24 horas. Seja muito bem-vindo. Essa é o US Brasil TV e esse é o SBR News. Olha só, hoje a gente tem vários assuntos, inclusive eu vou ter mais uma participação hoje ao vivo. Eu trago aqui um analista econômico que vai falar não no economês, porque é chato o economês. Na realidade, ele vai explicar sobre o seu bolso. Muita gente estava reclamando hoje o dia inteiro que o dólar vai bater em 4,50 daqui a pouco. Por quê? Qual é o problema? O problema pode ser justamente essa situação na Arábia Saudita, essa crise internacional. Será que os cortes dos juros, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, pode afetar, pode melhorar? O que vai acontecer? Você que está vindo para cá fazer turismo, como é que vai ser agora com o seu dólar? Você tem que ter uma hora que você vai comprar o dólar para você trazer o dólar vivinho assim no bolso. E aí, o que você vai fazer? Você pode mandar a sua pergunta para o nosso economista, que daqui a pouco vai estar falando com a gente aqui ao vivo e você participa. Além disso, a gente traz a última pesquisa da Fox News a respeito da eleição de 2020. Como é que tá? Será que tá bom pro Trump? Será que não tá? Quem são os candidatos que podem derrotar o atual presidente norte-americano? A gente traz todas as notícias, todos os números da pesquisa Fox News para você. Além disso, ontem eu prometi e hoje eu vou mostrar o youtuber que foi preso lá na Área 51. E falando sobre a Área 51, o governo americano acabou dizendo que sim, aqueles vídeos de OVNIs que foram divulgados no ano passado pelo New York Times e que são de 2014 e 2015 são reais. Será que a gente não está só? Pois é, Ronald Reagan já dizia lá atrás que a gente deveria começar a pensar na situação de um ataque alienígena. Não fui eu que disse, nem o Trump, não. Foi o Ronald Reagan em 1987, só para você entender. Fora isso, a gente fala também sobre o veto, que na realidade trata-se de uma situação que é bastante... o veto da ONU ao Brasil na próxima reunião que acontece na segunda-feira em Nova York. Por quê? Por que o Bolsonaro não vai poder discursar lá na ONU? A gente fala a respeito disso também. Olha só, você que está em Orlando, tem uma novidade lá para Orlando. Sabe o que é? Os ônibus que agora não tem mais motorista. Já tem uma linha que foi inaugurada essa semana e você entra no ônibus, não tem ninguém dirigindo. Ah, Paulo, mas isso é de verdade? É de verdade. Eu vou mostrar para você o ônibus que funciona sem motorista. Em Orlando, tem uma linha só, mas vai expandir até o final do ano. Além disso, a gente fala também sobre o Brasil, que é destaque no Emmy. Isso mesmo, Marjorie este ano concorre à melhor atriz no Emmy Internacional e a gente fala também dos outros candidatos que foram destaque hoje de manhã, quando foi divulgada a lista dos indicados para o Emmy Awards Internacional 2019. Tem muito mais, tem furacão que se formou no Atlântico, tem as chuvas que estão arrasando com o Texas e também os casos de imigração que estão parados. Em um ano, o governo Trump conseguiu fazer com que os casos duplicassem. De 500 mil, agora são mais de 1 milhão de casos emperrados na Justiça de Imigração. A gente fala sobre isso. E uma novidade bem bacana para quem está no Novo México, tomara que passe essa lei de escola para todos. Tem muita coisa, tá assim, ó, recheado de atração. O SBR News está começando agora e você vem comigo. Vamos lá.
Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aqui comigo todos os dias. Você já sabe, a gente está no ar sempre em ponto, 6h30 da tarde para quem está no Mountain Time, para quem está lá no leste dos Estados Unidos, 8h30, para quem está no Brasil, 9h30 da noite, para quem está lá na parte lá de Los Angeles, no lado oeste dos Estados Unidos, no Pacific Time, a gente entra às 5h30 da tarde. E lógico, a gente tem as nossas reprises e os trechos do programa que você pode assistir através do sbrasiltv.com ou através do nosso YouTube também. Você pode baixar o aplicativo, enfim, você tem um monte de opções. E muito obrigado, porque aqui a gente faz o jornalismo que você gosta de ver. Aqui a gente traz todos os lados das histórias, a gente tenta mostrar o máximo que a gente pode do que acontece nos Estados Unidos, mas assim, é muita coisa para a gente cobrir. Mas pode ter certeza que todo dia tem sempre algo muito bacana para você aqui. Muito obrigado para minha equipe que faz esse programa comigo, isso é sempre muito bacana. E você pode acessar a gente no Instagram, no Twitter, tem também no Facebook, no YouTube, tem em todo lugar. Vem comigo. Olha só, gente, deixa eu aproveitar aqui, ó. Aproveita para dar share aí no nosso Facebook, que a live está ao vivo. A live está ao vivo, é ótimo, né? O Facebook, a gente está ao vivo no Facebook, com a nossa live, transmissão ao vivo. Aqui é live do Facebook, é isso mesmo. É igual aquele repórter que falou assim, hoje eu vou entrar num link ao vivo, né? Por favor, não é bem por aí. Mas vamos lá, gente. Ontem eu fiquei de mostrar para vocês aqui a história daquele youtuber que foi preso lá na Área 51. Para você que não sabe, a Área 51 nada mais é do que aquele lugar misterioso que os Estados Unidos mantêm, que trata sobre os alienígenas, né? E justamente é um assunto que a gente vai trazer daqui a pouco aqui no programa. Mas olha só, vamos ver se a gente mostra a cara do Tails, né? Do Tails, é o nome dele aí, né? O nome do youtuber. Olha só, o que aconteceu foi que ele foi solto hoje, dia 19, tá? Porque ele foi ouvido pelo juiz, ele e o amigo dele invadiram a Área 51. Só que não foi exatamente a Área 51, ele achou que fosse. Primeiro, ó, tá aí, ó, desse jeito que ele deu a entrevista para a televisão, porque ele tinha acesso ao sistema de comunicação lá dentro da prisão em Nevada, onde ele está preso. E ele disse o seguinte, a gente não tinha nenhuma intenção de invadir, a gente não tem nada a ver com aquela festa que vão promover aqui, a gente só queria gravar para o canal. Só que o seguinte, quando a gente chegou lá e a polícia parou a gente, eles viram que a gente estava com drone, que a gente estava com um monte de equipamento, que tinha tudo dentro do carro, ficaram com medo do que poderia ser. E outra, eu não moro aqui, eu sou de Netherlands. Netherlands é onde mesmo? É a Holanda, não é? Eu sabia. Eu ia falar que era mais ou menos isso. Nós somos de lá. E aí ficou meio difícil, tentei desenrolar, mas não deu certo. Tá aí, ó, ele e o amigo dele, num dos últimos vídeos que eles fizeram antes da prisão lá na Área 51. Ele é bem famoso, cara. Ele tem mais ou menos 500 mil de inscritos, o que é bastante se você for pensar. E é um cara que ele vive fazendo blogs, né, daquele jeito, né? Tá aí ele. Todo mundo ficou perguntando, foi brasileiro que foi preso? Não, os dois que foram presos, são esses dois aí, tá? Os dois amigos, os dois youtubers. E aí no fim só que tá tudo em alemão lá, tá tudo em holandês escrito, eu não entendo nada. Eu só li a notícia só que o moleque foi preso, né? Mas ele tava de férias, eu não sei, faltava um dia para ele ir embora. E no fim das contas ele acabou invadindo a Área 51, que é essa área misteriosa que todo mundo fala, porque sabe como é que é, né? Todo mundo quer saber se nós estamos sozinhos ou não. Eu estou com muita gente hoje aqui no estúdio. Tem o G, tem o Fábio, o Júnior, tem o pessoal do áudio, tá o pessoal que faz luz também, tá todo mundo aqui, tá a irmã do Fábio hoje aqui também, né? A mãe dele tá chegando, hoje a gente tem plateia aqui. Daqui hoje eu vou sugerir um programa de auditório que daí vai ser bem legal, né? Mas isso aí, daqui a pouco eu vou trazer para vocês o que o governo americano diz a respeito de umas imagens de alguns OVNIs, se isso é real ou se isso não é real. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vamos seguir? Vamos seguir então. Deixa eu só ver se a gente tem mensagem. Eu tenho que trocar essa capinha aqui, sabe por quê? Porque tá difícil de usar essa capinha desse jeito. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tem aqui, deixa eu ver, Mário Júnior. Tava ansioso já pelo programa, tá 2 minutos atrasado aqui em São Francisco, hein? Aqui o Mário no Japão, que vai mandar uma matéria sobre Netflix. A Fabiana de Mira.
Tá aqui a Jaqueline Felipeto, o Bruno Alves também tá aqui, a Edicleia Gomes, boa noite, Paulo, Marcinho Ferreira também dando boa noite, a Zenaite, boa noite de Palm Springs, na Flórida. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, né? Isso é o mais legal. Daqui a pouco a gente vai ter participação ao vivo aqui no estúdio, aqui no nosso programa a gente vai falar sobre economia. Você vai mandando a sua pergunta através das nossas redes sociais, tá? Gente, é o seguinte, um assunto que eu acho que é muito sério a gente tem que tratar aqui é justamente sobre a questão da imigração. E é bom você ficar sabendo disso pelo seguinte, presta atenção. Você que está aqui nos Estados Unidos e você tem uma aplicação para fazer que diz respeito à sua legalização. Você está com um visto, um L1 que está em processo, você está com um visto, de repente, de casamento, por exemplo, que é um ajuste de status, você está, de repente, com qualquer visto que seja, os processos estão cada vez mais lentos. E existe uma pesquisa da Universidade de Siracusa que diz o seguinte, que dos 500 mil processos que estavam emperrados no final do ano passado, agora, no início desse ano, eles já somam mais de 1 milhão de casos. A gente tem umas imagens até para ilustrar aí, Júnior, por favor, coloca para mim no ar. Existe uma situação que os juízes estão fazendo um mutirão. Para quê? Para tentar acabar com esse monte de casos que está cada vez pior. Tá vendo isso daí? Isso aí são, na realidade, os imigrantes que são presos e fazem um atrás do outro, assim, para ir falando. Né? E aí o juiz tem que expedir rapidamente. Muitas vezes ele dá a oportunidade para esses imigrantes que são presos de lutarem pelos seus casos. E aí o que acontece? Acontece que é mais um caso que vai entrar na fila para se tentar resolver. E aí o que acontece também? O governo fecha. No ano passado o governo fechou e todo dia se acumulava 300 casos, 400 casos. Só para você entender, existem acumulados só por conta da paralisação do governo 300 mil casos, que se forem colocados juntos com os números que já estão se acumulando normalmente por pessoas que entraram pela fronteira, pessoas que chegaram aqui e fizeram suas aplicações, vai para 1.300.000 casos parados na justiça. Uma juíza disse o seguinte, que a justiça de imigração está quebrada. O governo, do seu lado, diz o seguinte também, que eles estão contratando a toque de caixa mais e mais juízes para tentar acabar com esse problema. Já houve uma contratação grande no ano passado, mas não adiantou, porque os casos eles parecem que se multiplicam como gremlins e vão aumentando. Então vamos ver o que vai dar, porque o sistema está sim quebrado. Nesse ponto o Trump tem razão, mas a própria política de imigração do Trump faz com que o sistema fique cada vez mais emperrado. Então, assim, não adianta ele criticar dizendo que o sistema de imigração é ruim e que o sistema judiciário é ruim, se ele mesmo está colaborando para piorar, né? Então, assim, o dinheiro que deveria ir para se contratar mais juiz está indo para o muro. E aí? A gente vai continuar falando a respeito disso, tá? É isso mesmo. Agora, olha só, a gente tem que também falar de coisa boa. E lá no Novo México, a governadora de lá do Novo México, a Michelle, ela disse o seguinte... Ela anunciou ontem, dia 18, que o estado do Novo México passa a ser o terceiro estado que vai oferecer, terceiro estado democrata recente, na realidade, né? Que vai passar a oferecer universidade para todos. Não é aquela coisa assim, você não tem dinheiro para pagar, então o estado vai pagar. Porque em alguns estados é assim. Na realidade, o que ela quer fazer é algo completamente revolucionário. Você vai conhecer a Michelle aí, tem uma imagem dela para a gente mostrar para você. Olha só, essa é a governadora de lá do estado do Novo México que propôs isso ontem. E na realidade o que acontece? Ela diz que se passar, né, se acabar passando essa proposta de lei, na realidade, no Congresso, o que vai acontecer? Todo mundo no estado de Nova York, no estado de Novo México, que é residente, vai poder ter acesso à escola. Só que não é a festa na floresta. Na realidade é o seguinte, o custo do programa é estimado entre 25 a 35 milhões de dólares.
e vai acabar se aliando à loteria de bolsas do Novo México, que é o que já existe hoje. Mas essa loteria de bolsas, ela não cobre 100% dos custos. A ideia é cobrir 100% dos custos. O plano deve atingir 55 mil estudantes por ano. Vai cobrir as mensalidades e as taxas dos recém-formados do ensino médio e dos alunos adultos que podem retornar para as faculdades, o que é muito legal se você for pensar. Só que, você já sabe, existe uma resistência muito forte por parte de quem? Por parte dos republicanos. Por quê? Porque eles dizem justamente o seguinte, que é um programa que não se sustenta, é um programa que não tem como tirar dinheiro de nenhum lugar para manter isso. A governadora, em contrapartida, diz que esse dinheiro vai dos impostos gerados pelo mercado de combustíveis, inclusive o mercado de combustíveis fósseis de lá do Novo México. Outra coisa, existem outros lugares que podem se desviar, né? Esse dinheiro que vai para isso e aquilo, trazer também para esse programa. Só que os republicanos falaram o seguinte, a gente precisa de uma contrapartida. E qual seria essa contrapartida? Não, quem tiver direito à escola de graça, que se comprometa a trabalhar no Estado. Né? Então isso já é uma outra visão de um republicano lá no Estado do Novo México. Tem uma imagem que eu queria que você colocasse para mim, Júnior, que é o seguinte, é um tweet que foi o tweet justamente do lançamento, quando a governadora lançou, que ela disse o seguinte, hoje eu estou muito feliz de poder anunciar um grande desenvolvimento para o Estado do Novo México, que vai elevar ainda mais a educação. Nós vamos fazer o pagamento, na realidade, né, do college para os estudantes do Novo México. Quer dizer, você não vai pagar mais. Então, e tem uma coisa, são cursos de 2 e 4 anos para quem estuda lá, que já é de high school, e de 2 anos para quem está retornando para a escola. Então, para todo mundo, eles estão dispostos a pagar cursos de 2 anos na universidade. E para quem está no sistema de educação e vai para a faculdade ali no Novo México, você pode escolher entre cursos de 2, 3 e 4 anos. Aí o governador de Nova Jersey também parabenizou a governadora. Coloca no ar o tweet dele. O governador fez questão de parabenizar, né? Não é isso, mas tudo bem. O governador fez questão de parabenizar e ele disse o seguinte, eu estou aplaudindo a governadora Michelle, por ela ter justamente esse plano forte de transformar a escola pública, os colleges e universities, né, de graça no Novo México para os estudantes, colocando o sonho da educação ainda mais para mais famílias e mais estudantes. Nós podemos construir Muito obrigado. Eu estava lendo, nós podemos construir um estado ainda melhor e um futuro melhor para todos. É isso que o governador disse, o governador Phil Murphy de lá, de Nova Jersey. Muito bacana, para você ver que Nova York já tem isso, pode voltar para mim aqui, Nova York já tem isso e tem sido sensacional a forma como as pessoas têm recebido isso. E, aliás, esse é um dos assuntos que mais se fala nessa próxima eleição. Todo mundo quer saber sobre o Medicare for All e também sobre o Education for All também, o que é algo simplesmente incrível, né? Vamos lá, vamos nessa. Olha só, Olivia Maria Souza Passo está aqui, como sempre te seguindo para saber das novidades, realmente estão demorando demais com os processos, a gente que está nessa situação fica na maior agonia. O Edson Souza, boa noite, Paulo, e equipe do Jornal Nacional, já que agora é o SBR TV, tá vendo só? Que bom. Clério Bauer, boa noite, Paulo Sérgio. Júlia Gadelha, tá muito bacana, parabéns pelo conteúdo americano com jeitinho brasileiro. E dá um jeito. E o Augusto Batista, esse programa é show, parabéns. Você sabe que você pode baixar o nosso aplicativo e você pode também acessar as nossas redes sociais e ver lá o nosso streaming ao vivo para quem tem Android, para quem tem também o iPhone, pode baixar lá. Logo, logo a gente vai estar na Apple TV, vai estar no Roku, né? E eu tenho certeza que vai ser bem bacana para quem quer assistir ao S Brasil TV, inclusive com outros programas que estão chegando aí. Tá chegando aí os 2 programas de carro, sensacional para quem gosta de carro velho, né? E eu digo assim, eu sei que vão brigar comigo, com o G, porque não pode falar de carro velho assim. Quem gosta de carro antigo, né? Enferrujado, carro que na realidade ele precisa ficar velho e destruído para valer alguma coisa.
né? Sensacional. É o Galpão da Ferrugem com o G Ferreira. E aí a gente vai ter também o Car Review, que você já está vendo as chamadas aí, que eu sei que vai ser sensacional com o Júnior Souza. Muito bacana. Então tá. Olha só, eu estou procurando aqui que vem depois, mas é isso aqui mesmo. Já que a gente está falando sobre política, que tal a gente trazer para você algumas pesquisas? Pois é, o presidente Trump daqui a pouco vai dizer que a Fox News é fake news. Ele tem costume de dizer isso. Quando não agrada, ele chama de fake news. Eu não gosto de divulgar outras pesquisas de outros institutos, porque já que a Fox News é o canal do presidente, é bom a gente trazer diretamente da fonte, né? A pesquisa que foi feita pela Fox News entre os dias 15 e 17 de setembro, isso quer dizer logo depois do debate que foi exibido pela ABC. Só que a má notícia para o presidente Trump é que ele perde para todos os frontrunners, quer dizer, para os líderes das pesquisas dos democratas. Então vamos fazer o seguinte, primeira pesquisa no ar, pode rodar aí, Júnior, vamos lá. Olha só, na próxima eleição, só para você ver aí a situação, o Biden está levando nesse grau que você está vendo aí, 52% contra 38% do Donald Trump. E aí eu digo para você o seguinte, 52% para o Biden e 38% do Trump, essa diferença aqui aumentou absurdamente desde a última pesquisa. Ele aqui já caiu, para você ter uma ideia, 4 pontos em relação às pesquisas anteriores. Então, 32%, se no caso o Biden conseguir ser o candidato dos democratas, contra 38% do Donald Trump. Esse é o primeiro, que está liderando mesmo as pesquisas para o candidato democrata nas primárias que acontecem no ano que vem. Próximo dado a gente tem... quem que vem aí? Deixa eu só ver. A gente tem o Bernie Sanders, né? O Bernie Sanders, na realidade, está aí com 48% e contra 40% do Donald Trump, se a eleição fosse hoje. 8% de diferença é um número grande, é uma diferença considerável. E o Bernie Sanders, na realidade, está sofrendo, inclusive, porque a Elizabeth Warren, em algumas pesquisas, já aparece como segundo colocada, como na preferência dos democratas para as primárias. E é justamente o próximo número que a gente vai trazer para você. Pode colocar no ar aí, Júnior. A gente tem a Elizabeth Warren com 46%, aquela que o Donald Trump gosta de chamar de Pocahontas. Aliás, todos os candidatos, ele tem um bad name, né? Enfim, até o Beto O'Rourke, qualquer um, ele acaba dando um apelido, né? E aqui no caso da Elizabeth Warren, que aparece como uma das preferidas, inclusive, para ser candidata dos democratas, 46% contra 40% do Donald Trump. Aí a gente tem também a Kamala Harris, que está fazendo 2 pontos acima venceria o Donald Trump com 2 pontos a mais, a Kamala Harris. Mas a Kamala Harris, ela está, entre os democratas, ela está muito abaixo, está com 5% nas pesquisas, ela perde inclusive para o Pete Buttigieg, né, que também ganharia do Donald Trump por, se eu não me engano, 1 ponto de diferença. Então, assim, a gente vai trazer sempre essas pesquisas para você ficar bem informado, para a gente poder trazer você e saber como é que anda a política aqui nos Estados Unidos. Agora, tem uma informação que eu queria dar para vocês, que é o seguinte, olha só, eu queria que vocês soubessem, inclusive, que além da pesquisa para ver quem que pode ganhar a eleição, eles perguntaram se o que você acha, se você aprova o trabalho feito pelo Donald Trump. E aí eu vou dizer para vocês, caiu de 44%, hoje o Donald Trump já tem 42% nessa última pesquisa que foi divulgada. Quer dizer, está caindo bastante, daqui a pouco ele vai começar a nadar abaixo dos 40% e isso é um problema muito sério. E todo dia a gente tem uma sucessão de más notícias. Eu queria dar muito boas notícias para vocês aqui a respeito do que o Trump vem fazendo, mas fica difícil. E olha que a gente tem não só as fontes de informações como CNN, MSNBC, não, a gente vai buscar lá na Fox News também, a gente vai buscar em outros canais de televisão para trazer para vocês. Mas está difícil de falar de alguma coisa boa. Eu espero que a boa notícia seja a questão do gun control nas próximas semanas, que ele largue a mão do NRA, né, e que ele possa decidir pelo bem da família americana, pelo bem da família que vive aqui nos Estados Unidos, que é melhorar ainda mais o controle de armas aqui nos Estados Unidos. Vamos torcer para que isso aconteça, não é? Então tá, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tem mais gente aqui? Tem. Miguel Pedro Silva. Boa noite, Paulo. Miguel de Olinda. Cheguei agorinha, mas deu tempo para o programa. Muito obrigado. O maior
pilar de todos os países sempre será a educação. Vocês poderiam falar sobre as principais pautas e propostas dos principais candidatos dos dois lados. A gente tem trazido aqui algumas propostas. Eu já falei do Pete Buttigieg, eu já falei do Yang, né, que é o japonês que eu gosto dele, sabia? Eu acho ele muito bacana. São dois candidatos muito legais. Eu vou trazer, a gente vai falar a respeito da Warren, a gente vai falar a respeito do Biden também, a gente vai falar a respeito do Bernie Sanders, porque está chegando a hora. E a gente já vai ter mais um debate já no próximo mês, é um por mês. Só que o debate do próximo mês vai ter mais do que os 10 candidatos, porque outras pessoas vão poder entrar também para ver. Então vai embolar tudo de novo. Tá certo? É isso então por enquanto. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Olha só. Falando de economia, né? Eu vou daqui a pouquinho falar de economia com vocês, porque eu vou fazer assim. Júnior, me acompanha? Você pode me acompanhar aqui? Por favor? Olha só, a gente vai, a câmera acompanha. Eu vou trazer para vocês aqui o nosso especialista, um analista econômico, né? Que ele vai responder. Ele já está aí já? Não? Ah, tá pequeno. Ah, então tá, beleza. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo comercial, a gente vai arrumar a casa aqui e daqui a pouco a gente vai trazer para você. Então aproveita e manda para mim as suas perguntas, tudo que você quiser sobre o dólar, sobre a crise econômica, etc. Manda para mim que a gente vai, no próximo bloco, é rapidinho, um instantinho só, um pela outro cá, daqui a pouquinho eu tô de volta, é um instante só. Até já. O SBR News. Oferecimento. Alta Professional Services. PAC. Sinta a diferença. Você está procurando um carro novo? Sinta a diferença na Premium Auto Club. Na PAC você encontrará o melhor atendimento ao cliente e, mais importante, todos os carros têm garantia de 90 dias ou 3.000 milhas. Conhece algum amigo procurando carro? Traga ele na PAC e se ele comprar um carro, você receberá $100 por sua referência. Está pensando qual loja visitar primeiro? Aqui vai uma dica importante. Procure ler avaliações no Google e no Facebook e isso vai ajudá-lo a tomar a decisão certa. Premium Auto Club. Sinta a diferença. E a gente está de volta agora, 9 horas em ponto para você que está na Flórida, 10 da noite já para quem está no Brasil. Seja muito bem-vindo, esse é o SBR News. E a gente volta agora para falar sobre, olha só, na realidade é o seguinte, muita gente pergunta, Paulo, mas por quê? Por quê que o dólar está tão alto assim? As pessoas estão questionando demais justamente porque ninguém imaginava. Só para você ter uma noção, antigamente, se a gente fosse voltar na época de Avenida Brasil, que é uma grande novela, que marcou época, inclusive, o dólar chegava no máximo a 2,80. Que ano que era a Avenida Brasil, gente? Manda para mim aqui o ponto, por favor. Que horas é que quando era a Avenida Brasil? Porque daí eu vou falar, porque a Avenida Brasil vai ser reprisada agora, só para você entender como a gente era feliz naquele tempo, que o dólar chegava a 2,80, 2,50. Ano passado o dólar estava nesse... Mentira, ano passado era 3,50. Estou eu falando bobagem aqui. Mas para não falar bobagem, porque eu não sou especialista em economia, eu sei fazer pergunta. E eu espero que você faça a sua pergunta aqui para a gente. Eu vou colocar aqui, vou chamar ele direto de lá, da Flórida, falando com a gente direto de Miami. Eu tenho o Ricardo Martins. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Esse cenário dá uma... A gente fica meio assustado, né? Por que o dólar está tão alto assim, Ricardo? Ele tá me ouvindo? Oi? Ele tá, mas eu acho que ele tá com o meu... Ele tem que me ouvir por aí. Se ele for me ouvir por lá, ele vai entrar com delay. Ricardo, tá me ouvindo ou não? Boa noite, Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Fiz uma pergunta para você. Por que o dólar tá tão alto assim? Bom, Paulo, vamos lá, tem que dar... eu estava assistindo agora você dando as notícias políticas. Tá ouvindo aí?
Pode prosseguir. Ele está, na realidade, com delay da internet. Ele vai ficar meio maluco. Desliga a internet, me ouve pelo iPhone, tá, Ricardo? Tá. Beleza, aqui tá... Vamos lá. Vamos lá que a gente se ajusta. Vai dar tudo certo. No final dá tudo... Ontem deu, vai dar certo hoje. É o delay. Pronto, tá funcionando aí o link? Tá tudo diminuiu certo. o atraso? Ah, legal. Então vamos lá, Paulo. Eu estava assistindo você falar aqui do cenário político nos Estados Unidos. E aí, acho que no momento certo, se você faz a pergunta, por que o dólar está alto, vai continuar? O que tem impactado aí? Eu acho que o político do Brasil tem impactado bastante. E ontem o Banco Central brasileiro cortou em 50 basis points, então 0,5%, a taxa Selic nos mínimos históricos da taxa de juros no Brasil, o que acaba fazendo essa movimentação dos estrangeiros que investem. Aí eu falo estrangeiros, não a gente, pessoa física, mas os fundos estrangeiros enormes que investem no Brasil, nos títulos públicos brasileiros, acaba perdendo atratividade. É hora de realizar o lucro e de expatriar, e vender os reais e comprar dólar e ir embora. Uhum. Isso eu acho que é o que forçou. Aí hoje fechamos com 1,40 de alta o dólar contra o real. E isso é uma das coisas. E já vinha piorando de pouquinho em pouquinho por conta das discussões internas políticas que o Bolsonaro está aparecendo ali nos problemas com a família, né, e isso vem piorando. Todo mundo achou que a Previdência seria o grande alívio, mas... Eu ia perguntar isso agora, deu Ricardo. uma aliviada na época, Eu ia mas perguntar, de repente o pessoal começou a entender que não era bem assim. Eu ia falar justamente agora sobre essa questão da Previdência. Quer dizer, a história da aprovação da reforma da Previdência ou não, tanto faz, né? Não deu em nada no fim das contas. Deu um alívio? Deu para respirar um pouquinho? O que você pode falar? Vai dar um alívio, tá? Vai dar, é a longo prazo, impacto, é isso? Isso, é nas contas públicas. Esse eles vão salvar, né, economizar dinheiro ao longo dos anos, né? Uhum. E tentar reduzir esse déficit. Mas uma coisa importante que eu estava lendo hoje, e que foi bem interessante, é que com a redução da Selic, com a redução da taxa de juros, talvez o governo economize mais uma previdência. Quer dizer, se perdurar nesses níveis de 5,5 que está hoje aí, Uhum. Isso vai ajudar também no pagamento de juros do governo para os investidores a economizar um bom dinheiro. E quando eu falo um bom dinheiro, são alguns bilhões de reais, que também vai, num médio prazo, ou num longo prazo, deveria ajudar o Brasil a equilibrar as contas públicas. Ricardo, Então, isso é a grande meta da equipe econômica, e eles estão aí fazendo. Se perdurarem esses 5,5, seria excelente para o país. deixa eu te perguntar uma coisa aqui, ó. A Olívia Maria Passos está perguntando o seguinte: como saber qual é o melhor momento para o brasileiro investir na compra de dólares? É a pergunta que vale, na realidade, $1 milhão, né? Porque se a gente soubesse, era muito mais fácil. Mas existe um sinal, por exemplo, agora, é hora. E essa história da recessão que está vindo por aí? De repente, a hora é agora de comprar dólar? Como é que é isso? Pois é, Paulo. Então, assim, se a pessoa que vai comprar para investir, aí você usou um bom exemplo, $1 milhão, diferente da pessoa que vem aqui viajar, ou que vem aqui gastar, né, passar turismo, fazer turismo nos Estados Unidos. O bom momento é aquele que você começa a ver o risco do país aumentar. O que eu quero dizer o risco do país? O risco político ou econômico do país. E assim, aí não tem nível de preço que você vai falar, esse é melhor. Você vai falar assim, Ricardo, 4,15 hoje, ou 4,16 que fechou, é um bom nível? Hoje, né, todo mundo olha e fala, nominalmente pode não ser um bom nível. Mas se deteriorar todo o setor político no mundo, pode ser um nível excelente. Então, na hora que tiver 4,50, você fala, puta, não comprei a 4,16. É uma coisa que depende muito de cada um e da percepção de risco de cada um. Sim. Então, você fala, lógico, todo mundo quer comprar mais barato, Paulo? Eu também quero. Todo mundo quer, eu também quero. Então, me explica como fazer, né? Essa eu acho que é por isso que eu falei, a pergunta que vale $1 milhão.
partir do momento que a gente descobrir isso. Ricardo, muito obrigado. Eu acho que assim, as pessoas na realidade até perguntam aqui, ó, com o Fed investindo no mercado de empréstimos de curto prazo a fim de garantir recursos e manter a alta de juros. Uma mudança nessa postura por conta do Fed pode causar uma boa baixa da moeda americana? Acho que a gente pode fechar com isso. Na verdade, isso foi um fato que tem chamado a atenção do mercado essa semana também. O que eles chamam de Ripple, é o empréstimo de overnight de um dia para zerar o caixa. Vamos falar sem falar economia, sem falar de mercado financeiro. Então, você está com uma deficiência de caixa, você liga para o Ricardo e fala assim, Ricardo, você tem dinheiro para me emprestar de hoje para amanhã? Ele falou, tenho, amanhã você me devolve com juros de tanto. O que aconteceu essa semana é que alguém, eu não sei o que aconteceu especificamente, o nome da instituição, mas pelo jeito alguém estava precisando de muito caixa aí nesses 2 dias, segunda e terça-feira, o que fez o mercado dar uma assustada e fazer as taxas de overnight do governo americano ir para 8%. Foi uma coisa até esdrúxula para o mercado. E aí, lógico, o Fed entra dando liquidez, ele é o cara que controla o dinheiro aqui, ele dá liquidez para o banco, mas só para acalmar, para quem está precisando desse caixa, só para acalmar o mercado. Então, o pessoal saber que, né, ele com certeza sabe se tem algum problema, eles monitoram muito bem, mas acho que isso foi só uma medida que algumas pessoas leram, que acalmou. Quanto ao impacto de valorização ou desvalorização do dólar contra as moedas do mundo, Paulo, eu acho que tem muito mais a ver com a briga entre Estados Unidos e China, Estados Unidos e Irã. A eleição americana que você estava falando aqui, também vai ser um impacto importante aí para a moeda. E aí, quando eu falo para a moeda no dólar, com relação ao mundo, né? O euro, o Brasil e por aí. Mas inclusive, coisas importantes. A gente vai começar a indexar a economia como muita gente já faz, pelo Big Mac. Vai ser ótimo, inclusive. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. É um índice já, né? Na realidade, é um índice, né? É isso aí. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Como é que as pessoas fazem para te encontrar? Você pode dar o seu telefone aí para gente? Na verdade, se quiserem mandar perguntas aí, mande no e-mail ricardo.martins@haida Investment, HAIDA investments.com. Fechou. E aí eu vou respondendo, posso passar mais detalhes para quem quiser mais detalhes, gráfico, quem quiser discutir, estou à disposição. Obrigado, Ricardo. Um grande abraço para você. Obrigado, Paulo. Aproveita o furacão aí na Flórida. A todos. Valeu. Gente, é assim, ó, aqui você participa, aqui você indica. Aliás, se você quer algum assunto que a gente traga, algum assunto para cá, por exemplo, eu quero que você fale para a gente sobre saúde aqui nos Estados Unidos. A gente tem dúvidas sobre planos de saúde. A gente tem dúvidas sobre imigração. Aí eu vou falar que a gente já tem até um advogado que vai estar aqui fazendo ao vivo. Nesse dia o jornal vai ter menos notícia para a gente ter bastante espaço para falar sobre imigração, que eu sei que tem muita gente que tem dúvida a respeito disso. Então, muito obrigado. E muito obrigado para quem está mandando mensagem ainda para a gente aqui e está participando com a gente aqui no nosso programa. Seja sempre muito, muito, muito bem-vindo. Aproveita para compartilhar e mandar o jornal para mais pessoas poderem assistir e conhecer ainda mais a US Brasil TV, que é a TV que representa você, que está no Brasil e que está também em outros lugares do mundo, né? Porque não tem brasileiro só no Brasil não, gente. Tem brasileiro em tudo quanto é canto. Júnior, vem pra cá pra mim. Vem comigo aqui. Olha só. Você sabia, né, que o Brasil foi vetado na ONU? Só que na realidade estão usando essa palavra com um pouquinho de maldade. Na realidade, o Brasil não foi vetado na ONU não, tá? O que aconteceu como o encontro da semana que vem vai ser sobre o clima, o presidente Jair Bolsonaro não vai poder discursar nessa reunião da ONU, porque o Brasil simplesmente não apresentou nenhuma proposta para o problema da mudança climática. Então é o seguinte, sabe o que você tem que fazer? Fica ali sentadinho junto com o Trump, junto com a Arábia Saudita, junto com o Japão, junto com a Austrália, quietinho, porque vocês não apresentaram nada. E foi isso que a ONU falou. A gente tem imagens aí, né, Júnior? Para quem não sabe, esse é o nosso presidente aí, nosso presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que foi vetado, não é que foi vetado, ele foi impedido de discursar. Então, além dele, outros países também não poderão participar. São 63 países que poderão fazer os seus discursos em favor do clima. E você sabe, é algo que chama bastante atenção, essa situação toda do clima que você vê. Neve antes da hora,
um monte de furacão antes da hora, ou então cada vez mais fortes. Você viu a situação do Dorian que chegou aí, e o Bolsonaro não vai mesmo poder falar na ONU porque não apresentou nada, ainda mais com o grande problema que a gente teve na Amazônia, né? Então vamos ver como é que vai ser, como é que vai se desdobrar. Isso não trata-se de política de esquerda ou de direita, pelo amor de Deus. Isso trata-se de, sim, uma norma da ONU. Se você não tem nada para apresentar, eu vou botar... tudo bem. Seguinte, você tem alguma coisa... Não vai vir aqui falar. A gente acha bonitinho você vir aqui falar. Não, isso não vai acontecer. Então, não se trata de um veto. Simplesmente o Brasil não vai poder discursar, como de praxe é quem abre, inclusive, as reuniões da ONU. Dessa vez, não vai acontecer. Nem Brasil, nem Estados Unidos, nem Austrália. Tem uns par de gente aí que não vão poder falar na ONU. Começa nessa reunião da ONU, começa na próxima segunda-feira em Nova York. Tá? Tudo bem. Então tá, vamos lá, olha só. Tem aqui o Marcelo Melo, direto de Orlando, parabéns pelo programa de vocês. Para quem não sabe, ele é irmão do padre, do Fábio de Melo, e ele manda um abraço pra gente. Obrigado, Marcelo. Aliás, leio todos os livros do seu irmão, gosto muito, muito bacana. E a música, eu queria que ele foi aí, né? O Fábio de Melo foi cantar aí, tinha que vir pra cá pra eu estar. Aí como ele não pôde vir, mandaram o outro Fábio de Melo pra cá, aqui pra Salt Lake City. É verdade, eu penso que não. Tá pensando o quê? Olha só, Bruno Fontana tá mandando boa noite aqui. Eitamar Silveira também tá mandando um abraço aqui pra gente assistindo o programa. Muito obrigado pela audiência de vocês. Olha só, falando em mudança climática, acaba de se formar no Oceano Atlântico o Jerry. Jerry é um novo furacão e já é furacão, tá? Ele era tempestade, já se transformou em furacão e tá ali na região da Antígua. Coloca no ar a imagem pra gente, ô Júnior. Tá aí, ó, o tamanho do bicho. Tá chegando e tá chegando com força, tá? Só que é o seguinte, por enquanto ele aparece aí como Tropical Storm, na realidade como furacão, mas ele tem os ventos de Tropical Storm, né? De tempestade tropical. Você vê aí na imagem. E olha só, trazendo aqui para o nosso telão, por enquanto os ventos, que já é de categoria 1, chegam a 85 milhas por hora. A sensação em alguns locais é de 90 milhas por hora. Ele está se movendo rapidamente a 16 milhas por hora e ele pode pegar, daqui a pouco eu vou mostrar ali, ó, justamente a área que ele pode trazer bastante chuva. Aqui, Antígua, também a Martinica, as Bermudas que estão um pouquinho mais acima, você vai ver a curva que ele vai fazer nos próximos dias. Isso aqui já é para sexta-feira. Vai trazer algum problema aqui para Porto Rico, etc? Não. O problema maior que pode acontecer, inclusive aqui ó, a gente tem aqui as Bahamas também, aqui Freeport, que sofreu muito com o Dorian. O que vai acontecer aqui é que ele vai fazer uma curva aqui também para a direita e pode atingir em cheio as Bermudas. Esse é o grande problema e é o que todo mundo está com muito medo agora. E olha só a quantidade de chuva, só para você entender, para a região aqui de Barbados, que é a terra da Rihanna, aqui San Juan e Porto Príncipe, também Nassau, a gente tem essa quantidade de chuva que pode chegar em alguns pontos até 8 polegadas de chuva, o que é bastante. Isso tudo é o Jerry que está fazendo. Mas, além disso, o que a gente tem é que a Imelda está trazendo muito problema, sabe para quem? Para o Texas. A gente tem umas imagens para trazer para você. Coloca no ar para a gente aí, Júnior, por favor. São umas imagens que mostram a enchente forte lá no Texas. Algo assim que é simplesmente assustador. Por quê? Porque não se esperava que fosse trazer tanta enchente como trouxe agora o que é na realidade um ciclone tropical, né? E que transformou tudo, tá enchendo em todo lugar. Essas imagens são do Weather Channel, que mostra a situação de cheia em algumas cidades, como Houston, no Texas, como Esplendor também no Texas. E olha só, cara, como é que você vai dirigir o seu carro sem ver o buraco que está na frente? E é isso que tem acontecido lá. Muita, muita, muita chuva. Alguns lugares as pessoas estão presas em suas casas, elas não conseguem sair. Aí eu vou trazer para você aqui, para te mostrar aqui no nosso telão, justamente essa situação aqui, ó, tá vendo? Só para você entender a quantidade de chuva, já foram mais de 43 inches, né? 43 polegadas de chuva por conta desse que nem se transformou em furacão. Era uma tempestade tropical. Nos últimos 3 dias, olha só a situação. Inclusive, no sistema de cores que tem aqui, não encontraram cor suficiente para mostrar a quantidade de chuva que acabaram trazendo, que o Imelda acabou trazendo. Aí você tem aqui, ó, Galveston aqui, tá?
onde ele fez o landfall. E tudo isso daqui, ó, são chamadas de flooding, de enchentes. E além disso, a gente tem tornados, que é o que vem. Isso é o que me dá mais medo, para ser muito sincero. Se tem uma coisa que me faz sentir muito medo, é a questão de tornados, tá? O que acontece? Se você me avisar, eu me posiciono, aí você não me corta. O que acontece? Na realidade, nessa situação aqui que a gente tem muita chuva que está colocada justamente nessa situação aí, ó. Veja só, toda essa área, por conta da tempestade tropical que está parada, né? Ele está parado, ele está estacionado aqui em Cleveland, tá vendo? E toda essa região aqui pode estar sofrendo justamente com enchentes, porque é muita água. Ele não se move, o Imelda não vai adiante, e aí o que acontece é isso que você vê aí na tela. Tá? A temperatura começa a cair e começa a aumentar a quantidade de chuva, trazendo, sim, a cheia. Isso tudo para os próximos dias. Ainda está por vir. Olha só, dá uma olhada aí. Ainda está por vir. 2 polegadas aqui em Shreveport, Longview com até 3 polegadas. Dallas continua, é a cidade menos atingida, o que é bacana da gente falar, mas mesmo assim as pessoas continuam se unindo e se ajudando, mas quem está sofrendo muito mesmo é essa região de Houston. Olha só as cores que a gente vê aqui, ó. Nessa regiãozinha aqui, que é na região metropolitana de Houston, a gente pode ver que pode chegar até 18 polegadas de chuva, o que é muita coisa. Se você for ver, é muita chuva de uma vez só, e ainda está por vir, quer dizer, vai acontecer. Só por conta disso, esse ciclone tropical, na realidade, já figura, e eu vou passar para o lado de cá, porque eu tenho um espacinho para mim aqui, é desse lado aqui, olha só, já figura como sendo, tá vendo, olha só, o 5º maior ciclone a trazer chuvas para os Estados Unidos. Em 2017 a gente teve o Harvey, que trouxe mais de 60 polegadas, a Amélia em 1978, né? Eu acho que a mãe do Fábio ainda nem estava aqui, porque a mãe do Fábio, né, tipo, o 78 a senhora não estava aqui ainda, né? 78 a senhora não veio para cá não, né? A senhora estava no Brasil. 78 a senhora não lembra da Amélia, a senhora lembra da outra Amélia da música, né? Aquela que é mulher de verdade. Só que aqui fez um estrago absurdo. E aí o Easy em 1950, a Claudette em 79 com 45 e agora, até agora, a gente tem a Imelda com 43 polegadas até agora. Não é o total, porque ela ainda continua aqui nos Estados Unidos, trazendo bastante problema. Então, vamos ver exatamente se isso vai mais adiante. Pode até encher a tela para as pessoas verem o estrago que está no Texas, né? Que é muita chuva de verdade, e eu fico chocado, inclusive, com isso. E aí eu vou falar para vocês até onde vai. Pode ter certeza que isso é um problema muito sério e que diz respeito à mudança climática, sim. Ah, Paulo, mas todo ano tem furacão. Pois é, todo ano tem furacão, mas a coisa está piorando, né? Cada dia que passa. Então tá, vamos seguir aqui que tem mais coisas para a gente tratar. Olha só. E agora se eu falar para você? Claro, o homem é bacana quando se fala em tecnologia, não é? Agora imagina só, você está em Orlando e muita gente vai para Orlando, é um dos maiores destinos do planeta quando se fala em turismo, né? E aí você chega e fala assim, puxa, eu vou pegar esse ônibus aqui em Lake Nona, porque eu quero até o centro de convenções. Aí o ônibus para, né, você, né, com a mãozinha assim, o ônibus para. Aí quando o ônibus abre a porta, você olha para um lado, olha para o outro. Peraí, mas cadê o motorista? Não tem motorista? Amigo, exatamente, cara, isso chama-se futuro. Dá só uma olhada nas imagens do lançamento do ônibus sem motorista e que dirige sozinho lá em Orlando, em Lake Nona. Exatamente isso que você está vendo, amigo. Sério, o bicho tá, ó, eu vou ser muito sincero, eu quero ir lá só para visitar esse ônibus aí, para ver como é que funciona. É a primeira cidade na Flórida a ter um ônibus sem motorista. Nos primeiros 12 meses, os ônibus vão ter pessoas dentro explicando como tudo funciona. Começa em Lake Nona, né? O lançamento aconteceu, na realidade, do projeto em fevereiro e agora ele já se torna realidade. São 2 ônibus operados pela BIP, que é uma empresa que está lá em Orlando, e isso é muito bacana de dizer, porque é uma empresa local investindo na economia local, né? O serviço vai funcionar entre as 10 da manhã e as 2 da tarde e depois das 6 da tarde até as 10 da noite de segunda a sexta. E o ônibus vai ali de Pixon até o Village Center,
com várias paradas no caminho. E esse trajeto inicial que você vê aí tem aproximadamente 1 milha. É pouquinho. E assim, eles querem aumentar, eles querem fazer ficar ainda maior. Mas eu não sei como é que vai ser isso aí não. Se vai pegar, tem muita gente... Você tem coragem, Júnior, de andar com um ônibus desse aí? Olha lá, o prefeito Buddy Dyer falando que é a tecnologia. Você tem coragem de andar num ônibus desse? É? Aqui, eu vou ser muito sincero, se esse ônibus estivesse aqui em Salt Lake, eu acho que seria incrível, porque o trânsito aqui em Salt Lake é sensacional. Agora, em Orlando eu tenho medo, porque Orlando é meio doido igual Miami, né? E tem muito turista. Então, você tem que ter cuidado redobrado. A máquina, me parece, você viu nas imagens aí, a máquina tem vários sensores, eles testaram isso a longo prazo e vai continuar testando pelo menos pelos próximos 12 meses, mas já existe a possibilidade de expansão imediata, porque a abraçou a ideia. Sensacional. Eu queria saber de você que está assistindo o jornal, você teria coragem de entrar num ônibus desse, sem motorista? Aperte os cintos, o motorista sumiu, né? Como é que faz? Se fosse um drone, a gente acredita. Aliás, depois amanhã eu vou falar do Uber, que está lançando o Uber Flight, né, que já é realidade, inclusive, porque estão testando vários modelos que você vai entrar no Uber sem motorista e vai voar, tipo De Volta para o Futuro. Isso, você pensa que não? Liga amanhã que você vai ver aqui no jornal. Uber Flight. Daqui uns dias eu vou falar assim, espera aí, tô chegando. Aí você entra, igual aquele filme A Mosca, você entra no negocinho e você é teletransportado, né? Daqui uns dias vai ser desse jeito. Ah, vamos lá para Orlando. A gente não vai pro link, a gente vai para Orlando. Né? Direto no teletransporte, que bacana. Olha só, e falando nessa coisa de modernidade, isso realmente me deixou de cabelo. Eu queria colocar no ar primeiro as imagens. Coloca no ar para mim, Júnior, por favor. São OVNIs. Isso. São OVNIs que essas imagens foram, na realidade, divulgadas, porque elas deixaram de ser imagens confidenciais, né, do Departamento de Defesa americana. E aí o The New York Times acabou divulgando essas imagens, que são de 2014 e 2015. Dá até para ouvir o major falando, olha, tem um negócio aqui. Aí o Pentágono acabou liberando algumas imagens, né? E aí... se descobriu que existe dinheiro, e é muito dinheiro que está sendo colocado em projetos que trata-se do mundo lá fora, além da gente. Mas hoje, na realidade foi ontem, o governo americano acabou dizendo que sim, que os OVNIs são de verdade não, que as imagens são reais. Essa imagem que você vê aqui, que foi registrada por um avião da Força Aérea Americana, mostra um objeto que, segundo ele, se movia muito rapidamente, não tem um padrão de voo. Ele descia muito rápido, tocava no mar e voltava rapidamente e se movimentava. Uma das imagens mostra, inclusive, o objeto, que aqui parece ser pequenininho, se movimentando e girando. Eu vou ser sincero, eu fico arrepiado com essa história. As imagens são de 2014 e de 2015. E o governo americano diz que, yes, essas imagens são reais, essas imagens são verdadeiras. Agora eu queria que eles, fizessem o quê? Que eles abrissem a Área 51 e mostrassem os bichinhos que eles têm lá dentro, porque eu vi no filme no Independence Day que tem alienígena lá dentro sim. E eu acredito muito, porque é aquela história. Quantas coisas que a gente viu no cinema que depois a gente falou... aconteceu, a gente vê no jornal, a gente fala, mas peraí, cara, isso eu vi no cinema uns anos atrás. Eu acho que eles contam só para os cineastas, entendeu? E não contam para todo mundo que tem que contar. Mas isso aqui é verdade. Isso aqui você está vendo na sua tela é um objeto voador não identificado, que eles chamam de UFOs aqui, né? Então vamos ver o que vai ser, o que vai acontecer daqui para frente. Mas essa história de que nós não estamos sós, eu digo para vocês, sempre acreditei. Aí eu vou puxar um pouquinho, não sei no que você acredita, mas Deus seria muito egoísta de fazer um negócio desse tamanhozinho e só botar a gente ali. Eu acho que ele fez algo muito maior. E eu acho que está quase na hora da gente acabar conhecendo quem são esses outros moradores do universo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero estar fazendo meu jornal aqui
Bota no ar a imagem do UFO aí. Dá, eu não sei vocês aí, mas eu acho que as pessoas acreditam. Tem que acreditar, né? Seria muita ingenuidade da nossa parte achar que não, né? Mas olha só, eu quero terminar o jornal de hoje com uma coisa bem bacana para vocês. Sabe o que? O Brasil é destaque no Emmy Internacional. Exatamente, sabe por quê? Porque ela, Marjorie este ano, foi indicada como melhor atriz. Coloca no ar para mim, Júnior, vamos lá. As imagens, essa é da Marjorie este ano. Esse daí é o prêmio de comédia. A gente tem um primeiro aí, que é a Marjorie este ano, que é o 13A, que mostra justamente a série Sob Pressão, onde ela interpreta a Carolina. É uma série da TV Globo, que, aliás, foi elogiadíssima por todos, porque mostra o sistema de saúde de forma nua e crua. Isso mesmo. Ela foi indicada pela segunda temporada, tá? Uma outra indicação também foi justamente de uma outra série da TV Globo, que chama Se eu fechar os meus olhos, se eu não fechar os meus olhos agora, não, se eu fechar os olhos agora, que é essa que você está vendo aqui, que é justamente uma série que concorre com o melhor minissérie também. E o Brasil e também a TV Globo acabou sendo indicada numa terceira categoria, que é pelo canal Futura, com o melhor documentário, né? E olha só, o Porta dos Fundos foi indicado como melhor comédia. Agora você pode botar lá pela Netflix, que é aquele lá do que você... Esse aí, ó. Olha só. Sabe qual que é a história do Porta dos Fundos? É especial de Natal. Se beber, não sei ir. E é simplesmente uma onda. Eles foram indicados como melhor comédia. E tem outros também. Tem um ator da série Impuros, que é da Fox Film também, que foi indicado. Enfim, o Brasil sendo extremamente bem representado no Emmy Internacional. Eu já tô com a minha torcida para Marjorie este ano, pela Vagabanda da Malhação. Espero que... Cresceu, né? Eu cresci, eu lembro da Marjorie. Aliás, afinal de contas, a Marjorie também é uma excelente pessoa, curitibana, né? Ela é paranaense. Eu torço muito por esse Emmy, assim como eu torci pelo Oscar para Fernanda Montenegro, que no fim das contas acabou ganhando o Emmy por Doce de Mãe. Isso há alguns anos atrás. Falei certo, não pode falar há alguns anos atrás, uma outra. Então tá, gente, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar aqui comigo. Agora já são 7 horas e 30 minutos, 9h30 para você que está aí na Flórida, 10h30 da noite para você que está aí no Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, já sabe. Aproveita para compartilhar com todo mundo, para falar, olha, tem um jornal bacana no ar. Todos os dias a gente está no ar ao vivo aqui pelo S Brasil TV. E depois, aproveita para baixar agora que está acabando o jornal, o nosso aplicativo. Vai lá na sua Apple Store ou lá no Google Play e baixa o S Brasil TV, que é o nosso aplicativo. Falei demais, muito obrigado, gente. Fique com Deus, eu sou Paulo Sérgio, eu vou, mas assim que tiver alguma novidade eu estou de volta. Um beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. O SBR News. Oferecimento. Alta Professional Services. PAC. Sinta a diferença. This year, my mom got me the perfect bag for back to school. These colorful binders help me stay organized. These headphones are just what I need for studying. These new sneakers are just what I needed for the new year. This jacket is a real must-have. My parents got me the skateboard I wanted. It's pretty cool. These scissors really come in handy in art class. These colored pencils, too. These new socks, they can be a real lifesaver. And I finally got my own phone to stay in touch with my mom.